Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Através da tua palavra nós sejamos edificados e fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 6, verso 1. Segundo Samuel 6, 1. Segundo Samuel 6, 1, diz assim. Segundo Samuel 6, 1, diz assim. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele, todos os que o acompanhavam, partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção, puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu. Ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, em grande festa, foi até a casa de Obed-Edom. Ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Vê que eu, junto com você, nós fizemos a leitura de uma pequena parte da história. Se você quiser saber mais, ler mais, entender mais, vai lá ver 1 Samuel, capítulo 7, verso 1, vai mostrar quando o assunto se desenrola. Você vai entender um pouco mais. A história começa a se desenrolar. Eu vou dar início à trajetória falando assim. A história começa a desenrolar quando um pai abre mão de fazer, ou de cumprir, ou de exercer o papel de pai. Pai é pai. Mãe é mãe.
pais são pais. E cada um tem o seu papel importante dentro da condução da família. Cada um. É problema quando qualquer um, seja o pai, seja a mãe, ou sejam os dois, abrem mão de cuidar da casa, de cuidar da família. É problema, isso não é bom, isso é ruim. Nós vemos isso acontecendo a partir do sacerdote Eli. Os filhos do Eli que cuidavam do templo, que cuidavam, eles eram aqueles que cuidavam das coisas sagradas, eles estavam trilhando por um caminho diferente daquilo que eles haviam sido ensinados. Eles foram ensinados, mas eles deixaram de fazer o que era certo de ser feito. Indo na contramão do que é o certo, eles começaram a trazer dificuldades para a vida deles, para a casa deles como um todo e, consequentemente, para Israel. Porque é importante a gente pensar sempre assim. E com isso a gente coloca algumas coisas no seu devido lugar. Tem gente que fala assim, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Que ainda essa semana eu conversava com uma pessoa e nós pensávamos junto sobre aqueles que acabam se desviando, indo por caminho que não é o caminho do Senhor. E aí você vai conversar com a pessoa, ela fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço. Isso aí ela só está assinando embaixo um atestado de que o problema será ainda maior. E se a pessoa ela diz assim, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo. Você quer que eu fale? Eu nem sei onde que eu estou com a cabeça. Ela está dizendo, eu estou na ignorância dos fatos. E a Bíblia diz que Deus não leva em consideração tempo de ignorância. Agora, quando a pessoa sabe, e ela ainda afirma que sabe, e está fazendo o que é errado, sabendo que está fazendo o que é errado, ela está assumindo deliberadamente o rolo. Está assumindo deliberadamente o problema. Eu sei que eu estou arrumando dor de cabeça, mas eu estou arrumando dor de cabeça para a minha vida, e quem estiver perto de mim vai ter dor de cabeça também. E eu não estou me preocupando nem com a minha vida e nem com a vida de quem está à minha volta. Um crente que decide desobedecer a palavra de Deus, ele está fazendo isso. Vou dar uma base bíblica para você, depois você vai, se você quiser, você vai pensar ainda melhor. O Jonas era crente. O Jonas estava desobedecendo a Deus, mediante a palavra que Deus tinha dado a ele faz o contrário do que Deus orientou. Ele traz risco para a vida dele, porque ele entra num barco desobedecendo a Deus. O barco está quase afundando. O barco ia afundar sozinho ou o barco ia afundar com todos? Com todos. Então, isso aí é uma base, só para a gente ir amarrando a conversa de hoje. Os filhos do Eli estavam fazendo o que não era para fazer. O Eli cai, ele quebra o pescoço, ele acaba morrendo. A arca é levada, a arca é tomada. Tudo isso começa a desenrolar uma sequência de fatos. Tudo isso, você vê. Por isso eu pego no pé do irmão, por isso eu pego no pé da irmã. Porque a Bíblia, ela é a mesma. O Deus que abençoa, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo. Mas as dificuldades de quem escolhe desobedecer a palavra de Deus, elas também são as mesmas. Contemporanizadas, trazidas para os dias de hoje. Mas quem escolhe fazer diferente do que está na palavra, está trazendo problema para dentro de casa. E nós temos que pensar nisso daí. Eu incentivo, traz o seu filho para a escolinha, coloca seu filho na escola de música, envolva seu filho nas atividades da igreja,
Essa semana nós fizemos a bênção no lar. Eu não sei quem fez, quem não fez, porque tem gente que fez e não fez foto, não me mandou a foto talvez, ou não me marcou, mas muitos fizeram. Precisa fazer, irmão? A gente precisa fazer? Não, a gente não precisa fazer. A gente já se reúne no domingo no templo, já está ótimo. Por que a gente faz? Para ficar ali, provocando, para ficar provocando a família, para a família não deixar a chama que a Bíblia diz, a chama arderá continuamente. A chama não pode apagar. Você vai olhar que a chama ela estava apagando. Ela estava apagando, e quando a chama começa a se apagar, é problema, é dor de cabeça. Então por que a gente faz essas coisas? Por que a gente incentiva? Por que a gente fica torrando a paciência? Porque é melhor a chama acesa do que a chama apagando. E depois que a chama apaga, para acender, dá trabalho. Dá trabalho. A arca é levada. A arca é levada. A arca representava a presença de Deus. A arca não era Deus. Não era um objeto que devia ser adorado como se fosse Deus. Não. Mas era um objeto que dizia: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está conosco. A arca era um objeto que trazia essa informação. Essa informação. Dentro da arca tinha a vara de Arão que havia florescido, sinal da ação de Deus na vida de uma pessoa que entende o seu real propósito. Quando Moisés estava lá na guerra junto com o Josué e o Arão contra os amalequitas, o Arão estava lá do lado do Moisés segurando a mão de Moisés levantada. A pessoa que entende a importância dela dentro do processo, quando ela precisa de frutificação, Deus manifesta a frutificação. Era um tempo de Moisés estar intercedendo, Josué no campo de batalha, Arão e Hur do lado de Moisés, no monte orando. Falamos de oração quarta-feira passada, falamos da importância de manter o relacionamento com Deus através da oração, e isso abençoa a nossa casa, isso abençoa a nossa família, isso abençoa a nossa igreja, isso abençoa o nosso bairro, isso abençoa. Você vê que nós estamos oferecendo ferramentas, como o nosso pastor, o pastor Toninho, gosta de usar esse termo. Estamos oferecendo ferramentas para que a igreja viva abençoada. Viva abençoada. Então, é a ferramenta da bênção no lar, é a ferramenta da oração, é a ferramenta do culto da oração, é a ferramenta do relógio da oração, é a ferramenta das crianças na inicialização musical, é a ferramenta das crianças na sala de aula, é a ferramenta da família diante de Deus cultuando. Ferramentas para você e sua casa viver na bênção. Para você e sua casa viver debaixo do cuidado de Deus. A arca representava a bênção, a provisão. Além da vara, tinha as tábuas da lei, o ensinamento, a palavra, a instrução. Além das tábuas da lei e da vara, tinha uma porção do maná, o pão de cada dia, representando a provisão diária na nossa vida. Então, quando aquela arca estava junto do povo, aquela arca ela não falava de forma verbalizada como nós falamos, mas aquela arca por si só ela falava. Ela dizia: Deus está no meio de vocês. Cuide e valorize desta presença. E até hoje fala. Até hoje Deus tem conversado conosco. A arca é levada, a arca é tomada, aí desenrola toda uma história, que eu não vou entrar na história toda, mas eu já sugeri para você leitura a partir de 1 Samuel capítulo 7, vai fazer leitura de 2 Samuel capítulo 7, capítulo 6, que nós iniciamos aqui, você vai entender com mais detalhes. É uma série de desfechos através e a partir da arca. A arca fora tomada pelos filisteus, fora colocada diante do templo de Dagon. A arca diante do templo de Dagon coloca a imagem de Dagon por terra.
traz confusão na vida daqueles seguidores de Dagon, porque a arca, ou seja, a presença de Deus, ela não deve ser encarada como amuleto, não deve ser encarada como pé de coelho, como ferradura, como trevo de 4 folhas, não deve ser encarada como algo místico, não. A presença de Deus deve ser encarada como a manifestação de Deus a favor daqueles que o buscam e o temem. Aliás, acho que nós cantamos aqui uma música, bem perto está, ou não? Falou, acho que a segunda música falou, que me fez lembrar da valorização da presença de Deus. Bom, de introdução eu acho que está tudo muito bem. A arca foi banalizada, a presença de Deus foi banalizada. Eli podia cuidar dos filhos, não cuidou dos filhos. Podia cuidar da casa, não cuidou da casa. Os filisteus acharam que só ter a arca, como tem gente que acredita que só de ir para a igreja já vai resolver a vida. É um engano, mas tem gente que acredita. Então, os filisteus pensaram, só de nós termos a arca aqui entre nós já vai servir de vitória para nós. Não serviu de vitória e ainda trouxe prejuízo na vida deles, porque de Deus não se brinca, não se zomba, né? Bom, enfim, chega um dado momento que o Davi ele é colocado como rei, e Davi, estando como rei, ele toma uma decisão: eu quero a arca de volta aqui em Jerusalém, na cidade de Davi. Eu quero a arca de volta aqui. Vamos buscar a arca. E a arca havia sido colocada, isso está registrado lá em 1 Samuel, aqui falou também, mas não dá maiores detalhes. Mas a arca ela havia sido colocada na casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. Tempo suficiente, irmão, 20 anos é tempo suficiente para ensinar uma pessoa a fazer a coisa certa, sim ou não? Se em 20 anos a pessoa não aprendeu a fazer a coisa certa, irmão, vamos combinar, hein? Vamos combinar. Tem que fazer igual eu fiz com o papel aqui. Tem que amassar e começar tudo de novo. Que não é possível. Não é possível. 20 anos. 20 anos. E às vezes tem pai, tem mãe que trata filho com barba, como se fosse bebezinho. Oh, meu bebezinho, tadinho do meu nenezinho, ticu. Irmão, quem precisa de cinto é o pai, é a mãe, não é o filho, não. É o pai, é a mãe, não é o filho. 20 anos na casa do Abinadab. Quando chegou lá, os filhos de Abinadab que estão na história, Uzá, Aiô, era criança. 20 anos eles eram criança. Eles tiveram, né? O Abinadab teve o tempo suficiente para ensinar para os filhos: filho, é o seguinte, vamos aprender uma coisa? De Deus não se zomba, de Deus não se tira onda, a palavra de Deus é para ser observada e praticada, a presença de Deus é para ser valorizada. Coisas básicas que eu e você nós ouvimos e conversamos toda semana aqui. Toda semana aqui. Não é novidade. Aqui eu estou com vocês há 15 anos, vai fazer 16 anos, se minha conta não estiver errada. Vai fazer 16. Então, faz 16 anos, o discurso não mudou. 16 anos falando a mesma coisa. Levar Deus a sério, levar a presença de Deus a sério, amar Deus, colocar a vida à disposição de Deus, passar pelas águas do batismo, participar de Santa Ceia, fazer discipulado, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, participar de culto de oração, colocar a vida à disposição do reino. É 15 anos falando a mesma conversa. 15 anos, não mudou. Não mudou. O que mudou talvez que eu fiquei um pouco mais ranzinza do que eu era 15 anos atrás. Talvez.
Ou talvez não, que chega uma hora também a gente olha e fala, ai, quer saber de uma coisa? É melhor eu deixar quieto. Mas o Eli, ele deixou quieto, ele caiu do cavalo. Aí eu falo, não, melhor não deixar quieto não. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu não. Bom, passaram 20 anos a arca na casa do Abinadab, não acontece nada. Por que não acontece nada? Não acontece nada porque eles não olham para a presença de Deus como deve ser olhada. E aí, irmão, irmã, nós temos que pensar junto aqui. Daqui a pouco vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Para muitos, até hoje, o corpo e o sangue de Cristo é pão e suco. Para muitos, até hoje, não passa de pão e suco. Vou lá comer um pão. Tem gente que simplesmente assim, não tem problema, se eu não der hoje, dá outro dia, dá qualquer hora. É a igreja reunida, falei disso com vocês. Acho que foi quarta-feira. Nós reunidos como igreja somos o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja. Não sou igreja. Você que está sozinho, talvez aí na sua casa agora, cuidado para não cair na armadilha de pensar que você não precisa vir para a igreja, porque você é a igreja estando sozinho aí na sua casa, cultuando. Você não é igreja sozinho aí na sua casa. Não é. Igreja é corpo de Cristo, do qual cada um de nós somos membros. Eu sou um membro, você é outro membro, quem está do seu lado é outro membro. São armadilhas que vão sendo colocadas no dia a dia para atrapalhar a vida da pessoa. São armadilhas. Então, aqui tinha armadilhas que foram preparadas. O Abinadab, ele tinha que pegar e trabalhar com a casa dele. Ó, pessoal, filhos, criançada, turminha, galera, sei lá, cada um fala de um jeito dentro de casa. É o seguinte, nós estamos tendo a felicidade, o privilégio, a honra de receber a arca na nossa casa. A arca representa o próprio Deus. E a partir de agora, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família não será mais a mesma. Ele teve essa oportunidade. Ele teve. Eu só vou contemporaneizar, irmão, para nós hoje. Olha, é o marido, a esposa que olha, conversa com o filho, com a filha. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir Deus falar conosco, com a nossa casa, com a nossa família. As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas vão ficar para trás, porque Deus vai nos dar uma nova história e nós vamos pegar firme com Deus. É a conversa que tem que ter dentro da nossa casa. É a conversa que tem que ter dentro da nossa família. É uma conversa que é importante de se falar com o filho, com a filha. Você viu, eu fiz a bênção no lar. Eu fiz. Você viu que o Luiz Felipe que fez a leitura do texto, não viu? Está lá junto, vai ler, vai aprender, já sabe ler, vai ler a Bíblia. Dentro do possível, vai ler a Bíblia, vai participando, vai envolvendo. Faz assim com seu filho, faz assim com a sua filha. Faz assim com o seu neto, faz assim com a sua neta. Incentiva, deixa, ajuda, mas insere a palavra dentro da sua casa e insere a sua casa dentro da palavra. Tudo coisa que eu estou conversando que não é novidade nenhuma. O Abinadab não faz a parte dele, a lição de casa. A arca na casa do Abinadab, ela não produz nada, porque para eles, Deus e ninguém estava mais ou menos que pareado. Mais ou menos que pareado. Bom, aí, verso de número 3. Diz assim, verso 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo. A arca não devia ser transportada por carroça. Eles colocam a arca na carroça. Já está aí. Levaram a arca levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô. Uzá era um filho. Aiô, outro filho. Se tiver algum gestante aí, alguma irmã gestante, são nomes.
hoje em dia o pessoal gosta de nomes novos, né? Aiô, Uzá, está aí. Filho de Abinadab, conduziam o carroção. Quem estava conduzindo o carroção? Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Aí a gente já vê que alguma coisa está fora do lugar, porque eles já deviam ter sido ensinados. A arca deve ser levada no ombro e não por carroça. Se alguém for querer levar a arca na carroça, vocês é que não vão ser os loucos de dirigir a carroça. Pronto, está conversado, está conversado. Já falei aqui mais de uma vez. Eu tinha um amigo, que eu não vou falar o nome do amigo, mudou na frente de casa. Ele era o nosso amigo, nós jogávamos futebol junto, andávamos de bicicleta junto. Ele gostava muito de videogame. Eu nunca curti esse negócio de videogame, irmão. Nunca curti. De criança não curti. Depois de grande aí não, né, irmão? Aí e tem uns barbudos que passam a noite no videogame. Meu Deus do céu, que falta de inchada, né? Não, de pequeno eu já não fui atrás disso. Depois de grande piorou. Esse amigo meu, ele era do videogame. Você vai lembrar que tinha a Pira Flipper. Quem lembra da Pira Flipper ali na Prudente? Ali na Prudente, onde hoje é o restaurante Apreciate, se eu não me engano, se não mudou de nome, e que nem sei quanto tempo faz que eu não vou ali. Do lado da Apreciate tem uma padaria, que eu não lembro, acho que é Apolônio, não lembro. Bom, ali, na Prudente, na frente da Praça Central. Vamos na Pira Flipper e tal? Vamos. Eu fui para ver jogar, porque eu não sabia jogar, não sei jogar. O vô do menino falou para o meu pai assim, ó: seu filho está andando com o meu neto. O meu neto só apronta. Então, se você quiser, você conversa com o seu filho. Se você não quiser, você não conversa. Eu estou falando para você, o meu neto só apronta. Eu não sabia de nada. Quando eu voltei para casa, meu pai, ele pegou e falou assim, ó: eu não quero mais você andando com esse rapaz. O vô dele já falou que ele só apronta. Se eu ver você de novo com ele andando para lá e para cá, aí nós vamos conversar. Bastou. Nunca mais. Nós continuamos jogando bola na frente de casa, debaixo do olho da minha mãe e do meu pai. Nós continuamos andando de bicicleta, que a gente fazia pista de bicicleta, acho que você fazia também. Desenhava na rua a pista da bicicleta e ficava andando ali, debaixo do nariz do meu pai e da minha mãe. Quando muito, a gente ia até o campinho, que era 1 quarteirão da casa da minha mãe com meu pai. Dali não saía. Bastou. Por que você está falando disso, pastor? Estou falando disso porque a Bíblia está aberta. E a Bíblia está mostrando a história de alguém que podia ter mudado a história de alguém. E às vezes nós abrimos mão de conversar, às vezes nós abrimos mão de falar, às vezes nós abrimos mão de instruir, de orientar e até de puxar a orelha quando é necessário. Não quer dizer que nós temos que viver puxando a orelha de ninguém, irmão, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas quer dizer que nós devemos, como pai, como mãe, devemos, como homens e mulheres de Deus, primeiro, valorizarmos a ação de Deus na nossa casa. Segundo, sempre que possível, fazermos as devidas correções. O Aiô e o Uzá, eles foram dirigir a carroça. O Abinadab, ele devia de ter falado: filho, não vai dirigir carroça. A turma está fazendo a coisa do jeito errado. Se eles quiserem fazer a coisa do jeito errado, deixe que eles façam, mas você não vá fazer. Tem muitos que falam assim, ó: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E diz que tem mãe, tem pai que já dizia assim: você não é todo mundo. E não é. Não é porque o outro está fazendo errado que nós vamos fazer errado. Não é porque o outro não está valorizando que nós também não vamos valorizar. São princípios, irmão. São princípios, irmã. Princípio para a gente trabalhar. Que você não precisa nem falar, que eu sei que é difícil. Não é fácil. Mas nós precisamos trabalhar na nossa casa. Nós precisamos trabalhar com a nossa família. Nós precisamos trabalhar com os nossos. Nós precisamos.
Precisamos, bom, está ótimo. Vai levar a arca em cima do carroção. O carroção está sendo levado adiante e pronto. Verso de número 4 diz: com a arca de Deus e Aiô conduziam o carroção com a arca de Deus, Aiô andava na frente da arca. Verso 5: Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Eu vou abrir um parênteses, eu não vou ficar aqui, mas eu vou abrir um parênteses. Quem que estava dançando e cantando? Se o Davi está cantando e está dançando, então está tudo certo. Porque a pessoa às vezes ela vai olhar e falar: o Davi é o rei, o cara é o líder. O encarregado está fazendo a coisa errada. Se o encarregado está fazendo a coisa errada, o que tem eu fazer a coisa errada? E assim está cheio de gente caindo do cavalo, Eva. Se o fulano faz a coisa errada, o que tem de mais eu fazer? Quem sou eu perto do fulano? Está aqui, O Davi estava cantando, estava dançando. A arca está vindo. O Davi estava cantando e estava dançando junto com o povo. Os filhos do Abinadab estavam conduzindo o carroção. Você está entendendo a conversa, sim ou não? É uma conversa que tem a intenção de chamar a nossa atenção para as armadilhas que são colocadas na nossa vida no dia a dia. Que às vezes a gente olha assim e fala: fulano está fazendo a coisa errada, não está dando nada. Beltrano está fazendo a coisa errada, não está dando nada. Não sei quem está fazendo a coisa do jeito errado, não está dando nada. Eu vou fazer também, não vai dar nada. Irmão, olha aqui a história. Vamos olhar a história, vamos ver a história. O verso de número 6 diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca, porque os bois tropeçaram. O boi deu uma... E olha que o boi não tinha tomado nenhuma aquele dia, hein? Deu uma tropeçada. Quando ele tropeçou, o que acontece com a arca? A arca vai cair. Quando a arca vai cair, o que o Uzá faz? Cheio de boa intenção. Vou segurar a arca. Olha como que eu sou uma pessoa usada por Deus. Vou pôr a mão na arca para a arca não cair. O servo do Senhor Uzá. Pronto. Bastou. A Bíblia diz que ele morreu fulminado. Tem tradução que diz queimado. Por quê, pastor? Só porque ele põe a mão na arca para a arca não cair? Não. Porque ele fez totalmente diferente do que estava estabelecido na palavra de Deus. Porque ele resolveu abrir mão da palavra e fazer as coisas do jeito dele. Morreu. Você vê, o problema, isso é um problema. Aí tem gente que fala assim: eu estou tentando fazer a coisa certa. Tentar fazer a coisa certa do jeito errado é a mesma coisa que fazer a coisa errada. É a mesma coisa. Eu tenho boa intenção. Boa intenção, diz o ditado, que o inferno está soltando gente para o ladrão. Não é boa intenção, é fazer do jeito que está na palavra. É procurar fazer o que Deus ensina. Em cada situação do dia a dia, para todos nós. No casamento, fazer o que Deus. Vou dar um exemplo, só para, né? Aí você consegue depois ir além, pensando do jeito que você quiser. O cara, ele vem, ele traz, e nem sei se alguém trouxe buquê de flor, porque vai que alguém trouxe, o pastor ficou sabendo, Deus está dando revelação. Pode ser que Deus esteja revelando, não estou sabendo de nada, não tenho conversado com ninguém, e glória a Deus por isso. O cara chega, traz um buquê de flor para a moça, um iPhone, nem sei quanto, que tem iPhone, né, que custa o preço de uma casa. Entre ter uma casa e ter um iPhone, está cheio de gente escolhendo ter o iPhone. Cada um faz o que quer com o dinheiro, né? Tá? Ele traz um buquê de flor, um iPhone novo de presente para a moça. Oh, minha querida, eu amo você. Saiu dali, ele vai e trai a mulher. Tá certo? Está certo ou está errado? Mas ele está dando um buquê de flor com um iPhone novo para a mulher. Você está entendendo?
Tem muita gente fazendo a coisa errada e aí faz uma coisa certa para procurar justificar o que está errado. Eu não deixo faltar nada na minha casa. Não deixar faltar nada é obrigação. Não, é obrigação. Não quer se colocar como cabeça, não casa, fica em casa. Debaixo da barba do pai e da mãe, até que o pai e a mãe falam assim: agora vaza. Vaza. Está na hora de você cuidar da sua vida. Vaza, vaza, que já passou da hora. Ah, mas não, irmão, não é. Olha o texto, olha a história, olha como a situação ela se desenha. Olha, presta atenção. Pôs a mão, morreu queimado. Mas morreu queimado, pastor, fazendo a coisa certa. Ele fez a coisa errada. Ele não tinha nem que ter ido junto na frente do carroção. Vocês querem levar, vocês levam. Eu não vou levar. Eu não vou entrar nessa fria. Eu não vou entrar nessa roubada. Pronto, morreu. Morreu. E aí? E aí que se você olhar, ó, verso 7 fala que a ira do Senhor se acendeu. Verso 8 fala que Davi ficou contrariado. E o verso de número 10 diz assim, ó, por isso ele desistiu, Davi desistiu de levar a arca do Senhor. E em vez de levar a arca, ele deixa a arca na casa do Obed-edom. Pronto. Ele ficou chateadinho, ele ficou tristinho, ele ficou brabinho, ficou nervosinho, ficou raivosinho, ficou um monte de coisa. Por quê? Porque morreu. Quem? O rapaz lá, Uzá, morreu por quê? Porque põe a mão na arca. Que estavam levando a arca no carro de boi, não era no carro de boi, não era para pôr a mão na arca. Mas estava com a festa, mas acabou com o choro. Você vê? Tinha festa, irmão, mas a festa estava em cima daquilo que era errado. O final acabou com choro. Você está entendendo, sim ou não? Cuidado, irmão. Cuidado, é uma palavra só para a gente tomar cuidado. Cuidado, tinha festa, porque às vezes a gente vai olhar, não, mas é festa, é alegria, oh, beleza, glória, não sei o que lá, festa, alegria, uma dança de celebração, no fim acabou com choro. Porque era uma festa fora da palavra. Festa fora da palavra traz tristeza no final. Agora, muitas vezes o choro dentro da palavra traz a alegria no final. Está na Bíblia. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a gente vai olhar para a pessoa que está fazendo a festa, está tudo errado, mas ela está fazendo a festa, e você olha e fala, meu Deus, que balada gospel é essa? Que vibe, que loucura. E não, acaba chorando depois. Por quê? Porque está tudo errado. E em contrapartida está lá o irmão, está lá a irmã chorando, jejuando, buscando, valorizando, até sendo zombado muitas vezes. Você vai na igreja ainda, você dá oferta e dízimo ainda. Às vezes as pessoas olham, elas até zombam. Mas a pessoa está lá chorando, buscando de Deus a resposta. Aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo que começou com festa e acabou com choro. Outro exemplo que começa com choro, mas acaba com festa. Na casa do Obed-edom, a arca foi parar por acaso. Nem estava planejado. Deixa ali mesmo. Pode ser aí mesmo. Final da história, a Bíblia diz, ó, está aqui. E eu não vou entrar nos detalhes, eu vou finalizar a conversa. Verso 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Quanto tempo na casa do Abinadab? O que aconteceu na casa do Abinadab? Morte. Serviu para trazer morte, porque não valorizaram o que tinha que ser valorizado. Na casa do Obed, quanto tempo? O que aconteceu na casa do Obed? Vamos ler todo mundo junto, ó. A partir daqui, 1, 2, 3. Pronto.
É a presença, é a unção, é a ação, é gostar de Deus, gostar da ação de Deus, gostar. O salmista, ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Tem caminho na Bíblia para a gente pensar sobre isso daí. Pensa, irmão. Os músicos podem, por favor, ir se posicionando. Os diáconos podem vir se posicionando aqui na frente. Tem caminhos para a gente pensar, irmão. Tem caminho. Às vezes a gente tá curtindo a nossa vida fora da palavra. O final não vai ser um final legal. Tem base bíblica para a gente pensar. Às vezes a gente está abrindo mão de curtir a vida, mas a gente está se esforçando para fazer a coisa certa. E às vezes até está chorando, porque é difícil. Você fazer a coisa certa não é fácil, não. Às vezes você é zombado dentro da sua própria casa, mas está tentando fazer a coisa certa. Talvez alguém aqui que no decorrer da semana está sendo convidado a negar a presença de Deus. Olha aí, vê o exemplo, pensa. Uzá morreu, ele morreu torrado, morreu queimado, meu Deus do céu. Ah, mas essas coisas não acontecem hoje em dia, pastor. Acontece. E acontece muito pior. Vai por mim, escuta o que eu estou falando. Valorize a presença. Agora é hora de ceia. Valorize a ceia. Valorize o corpo. Valorize o sangue de Jesus. Domingo que vem é dia de batismo. Pastor, eu não sou batizado ainda. Eu tenho vindo para a igreja. Eu estou meio que igual a Abinadab. Eu estou vendo tudo, mas eu não estou recebendo nada. Valorize. Eu vou receber, eu vou participar hoje de ceia. Domingo que vem eu vou passar pelas águas do batismo. Eu vou procurar alguém para me discipular. Eu vou procurar uma célula para eu participar. Eu vou me envolver um pouco mais. Eu tenho dom, eu tenho habilidade, eu tenho facilidades. Eu vou me envolver. Eu quero me envolver. Eu vou valorizar. Na casa do Obed, a Bíblia diz que o Senhor abençoou ele e abençoou toda a família dele. Alguma coisa tem, irmão. Nós temos que pensar. Pode ficar à vontade. Alguma coisa tem. Nós temos que pensar. Pensa, só pensa. Depois você toma as suas decisões. Mas pensa nisso, irmão. Meu Deus. Pode ficar à vontade. Você será servido, você já sabe, né? Fica à vontade. O Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os